Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46. Nós estamos numa longa caminhada dividida em 3 anos de exposição baseada no livro de Gênesis. Nós fizemos no ano de 2021, Gênesis 1 a 22. Depois nós retomamos em 2022 e nós estamos encerrando esse ano com a narrativa que envolve a história de Jacó com ênfase em José. E ao longo dessa série nós temos sido desafiados de diversas formas e diversas maneiras, construindo e edificando uma visão bíblica do mundo ao nosso redor, assim como entendendo sobre fé, graça e providência. Fé, graça e providência. E a passagem de hoje, ela retoma um pouco do assunto que nós iniciamos na semana passada, acerca da presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus, por vezes, é mal definido porque nós identificamos a presença de Deus a uma experiência. Sem dúvida que nós experimentamos a presença de Deus, mas a presença de Deus não é igual a uma experiência. E a sequência da narrativa de Gênesis, em particular da história de José, nos ajuda a entender outros aspectos da presença de Deus. Então, se você se recorda, na semana passada, nós vimos e lemos juntos em Gênesis capítulo 46, versículos 3 e 4, acerca da promessa de Deus para Jacó. Há muito tempo que o Senhor não se manifestava a Jacó. E agora ele se manifesta num momento crucial da vida de Jacó. Já estabelecido na terra prometida e no meio de uma intensa fome, o Senhor aparece para Jacó e diz: desce para o Egito, vai tranquilo, vai na paz, eu sou contigo. É mais ou menos isso, versículo 3 e 4. Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. O restante da passagem é Jacó juntando as tralhas. E depois nós vemos no final, no meio do capítulo 46, a descrição de quem foi com ele. O grupo dos 70. Foi assim que nós encerramos na semana passada. E aí nós começamos a pensar o tema da presença de Deus e vimos que a presença de Deus é muitas vezes sutil, mas ela é real e ela manifesta-se de acordo com a palavra de Deus. O elemento de fé é crucial para termos uma visão correta da presença de Deus, não no sentido de que Deus é onipresente, está em todo lugar, mas a presença de Deus da qual nós desfrutamos das bênçãos de Deus. E ter uma visão adequada e uma visão bíblica sobre a presença de Deus nos ajuda não só a evitar uma porção de erros, como também desfrutar de forma correta da presença de Deus que está no nosso meio também. Então vamos para o texto. Gênesis capítulo 46, versículo 28 até o 47, 31. Nós vamos quebrar a leitura em 6 partes e para cada uma das partes eu vou tecer alguns comentários importantes para o nosso entendimento da narrativa e aí tirarmos as aplicações para o nosso momento, nosso contexto. Bom, no 46, 28 até o 34, Jacó encontra José na terra de Gósen e José instrui sua família acerca do faraó. Vamos ao texto. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen e chegaram à terra de Gósen. Pequena pausa. Aqui você já sabe, Judá assumiu a liderança da família. Isso é de extrema importância para a narrativa que começa lá em Gênesis 3,15, do descendente da mulher que esmagaria o descendente da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o leão da tribo de Judá. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei, farei saber a Faraó e lhe direi:
Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Bom, aqui José reencontra com seu pai Jacó, um reencontro emocionante. Foram mais de 20 anos desde que eles não se viam. José saiu de casa com 17, para então reencontrar o seu pai nessas circunstâncias. E aqui José já começa a dar instruções para os seus irmãos. Conhecendo a cultura do Egito e sabendo de que eles têm por abominação os pastores de gado, de ovelhas, José dá instrução para os seus irmãos. Olha, chegando lá, vocês enfatizam que vocês são pastores desde sempre. Talvez vista aquela roupa do campo. Talvez não tome banho por um longo tempo. E chegue chegando, mostrando quem vocês são, pastores do campo. Na sequência do texto, nós vamos ver que a família de José encontra o faraó e este dá instruções, onde Israel, e aqui já a família dos 70, ficaria. Dito e feito, eles seguem as instruções de José, e agora faraó vai não só dar o que eles esperavam, como um elemento a mais. Vamos para o texto 47, versículos 1 a 6. Então veio José e disse a faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a faraó. Não sabemos quais, talvez os mais sujos, os mais com cara de pastor. Então perguntou o faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse o faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Esse é o que o pessoal chama de o plus a mais. Talvez impressionado com a habilidade de José, e talvez esperando de que frutos não caem muito longe do pé, os seus irmãos devem ser meio que igual. Então faz o seguinte: cuida do gado. Agora nos versículos 7 a 10 é o encontro de Jacó com o faraó. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a faraó, e Jacó abençoou a faraó. Perguntou o faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a faraó, saiu de sua presença. Bom dia, Jacó. O que tem de bom? Como você está? Melhor do que eu mereço. Pior que está, não fica. Você, Jacó. Mas é interessante de que Jacó abençoou Faraó. Segura essa ideia um pouco aí. Jacó se chega diante do homem mais poderoso da época e ele o abençoa. Na antiguidade, e creio que até os dias de hoje, o maior abençoa o menor. Os versículos 11 e 12, Jacó é sustentado por José. Então José estabeleceu a seu pai, a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Bom, agora nos versículos 13 a 28, José sustenta todo o Egito e todo o Egito se torna servo do faraó. Agora ele faz valer os 7 anos de vacas gordas. No segundo, início do terceiro ano de vacas magras, agora José vai às compras. Literalmente ele compra
todo o Egito, terra, gado e pessoas. Versículos 13 a 28. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para o Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou. Ele, pois, os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para o Faraó, aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achamos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Uma pausa. A fome era severa. Severa ao ponto de que o povo não tinha mais o que comer, então viram os celeiros do Faraó cheios, porque assim José administrou durante os 7 anos de fartura, e compraram tudo que eles podiam comprar com o dinheiro que eles tinham. Ao ponto de que não havia mais moeda em circulação, acabou-se o dinheiro. Todo o dinheiro estava no cofre do Faraó. Então o povo viu seu estado desesperador e disse: dinheiro a gente não tem, mas nós temos animais. Todos os animais que pertenciam ao povo foram agora pertencer a Faraó. Quem cuidava dos animais do Faraó? O setentinha. Okay? E aí então, em troca dos animais, o Faraó deu comida, que durou mais 1 ano. Acabou-se o ano, o povo ficou com fome. E o que eles tinham agora? Terra. Força de trabalho. Então eles venderam a terra e a sua força de trabalho. Ele e toda a sua descendência, e o povo do Egito agora era escravo do Faraó. E José então institui o quinto, um imposto, 20%. Talvez você ache um pouco alto, mas na antiguidade isso era extremamente generoso. Era cerca de 30% a 40%. Alguns documentos antigos mostravam 40% sendo cobrado por parte do governo aos seus súditos. José é extremamente benevolente, um bom administrador que abençoa o povo. E agora o povo, a resposta é uma pista para a gente. O povo não está reclamando que o leão chegou. O povo está agradecido a José porque eles seguem vivos. Israel, família de Jacó, prospera numa terra, são fecundos e se multiplicam. E Jacó, dura mais 17 anos
de vida. Versículos 29 a 31, Jacó pede para ser enterrado em Canaã. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o privilégio que desfrutamos como teus filhos da tua presença no nosso meio. Presença abençoadora e exigente, presença santa, que requer de nós uma resposta de vida. E ajuda-nos, ó Deus, a entender aquilo que ofusca o desfrutar da bênção, da presença do Senhor no nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, a reafirmar promessas, a reafirmar nossa confiança na tua palavra, que nos instrui, que nos guia e que nos aponta o Salvador das nossas almas. Quando as coisas parecem tortas, confusas, nós ganhamos clareza, direção em Cristo Jesus revelado na tua palavra, a Bíblia. Encoraja, ó Deus, nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no texto nós vemos que a presença de Deus ela é vista no contraste entre o povo de Deus e o Egito. Enquanto o Egito definha, a família de Jacó, Israel, é fecunda e se multiplica. Nós vemos também que a presença de Deus é vista entre a realidade da bênção sobre Israel, Jacó, e a sua percepção distorcida sobre a vida. Jacó parece não enxergar ainda claramente a bênção da presença de Deus sobre sua vida. Ele dá pontos de fé e, ao mesmo tempo, ele faz algumas declarações que mostram que a sua fé ainda não está tão ajustada e ele ainda é um homem em transformação. Ele ainda é um homem aprendendo a lidar com a abençoada presença de Deus. Jacó é como eu e você. Nós estamos aprendendo a lidar com a abençoadora presença de Deus. Sem dúvida, Deus onipresente está conosco sempre, mas existe um aspecto dessa presença que nos abençoa. Existe um aspecto de que hoje nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, desfrutamos da presença de Deus e já adianto no cumprimento da missão que Ele nos deu. Nós desfrutamos disso, mas nem sempre percebemos isso. E o texto de hoje nos ajuda a entender como que é fácil perdermos a noção, termos uma visão ofuscada da presença de Deus e vivemos como se não houvesse amanhã, ou como se o amanhã fosse incerto. Então eu quero chamar a sua atenção e tirar algumas aplicações do texto, conforme nós entendemos a narrativa e aplicamos na compreensão da presença de Deus. Primeiro ponto. Nós podemos desfrutar da segura presença de Deus. Talvez alguns de nós precisam reafirmar isso. Nós podemos desfrutar da segura presença de Deus. Talvez você esteja nesse intervalo entre a última vez que Jacó falou, que Deus falou com Jacó, e o momento em Gênesis 46, 3 e 4, em que ele reaparece a Jacó. Parece que faz tempo que você não experimenta da presença de Deus. E precisamos reafirmar de que é possível, nós podemos desfrutar da segura presença de Deus. Só que a forma como nós desfrutamos da segura presença de Deus não é o estereótipo que muitas vezes ouvimos sobre a presença de Deus. Nós não estamos falando de um êxtase emocional, nós não estamos falando de uma vida triunfante em que os seus sonhos e desejos se realizam, nós estamos falando da presença bíblica de Deus. Nós estamos falando da verdadeira presença de Deus, nos termos da palavra de Deus, no cumprimento das promessas de Deus. Nós desfrutamos da presença segura de Deus, conforme nós nos apropriamos do cumprimento das promessas de Deus. Aliás, nessa série de Gênesis, nós temos enfatizado e vimos constantemente sobre as promessas de Deus.
como ela foi importante na vida e no desenvolvimento da fé dos patriarcas e como ela é importante para a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. As promessas de Deus. Nós desfrutamos da segura presença de Deus nas promessas de Deus, no cumprimento das promessas de Deus. Em Gênesis 46, versículo 4, o Senhor assegurou a Jacó de que a mão de José fecharia os seus olhos. Essa foi uma promessa específica para Jacó. Essa foi a promessa que Jacó precisava para o passo que ele precisava dar. E se cumpriu e Jacó desfrutou da segura presença de Deus. Saber que Deus cumpre promessas e que ele fez uma promessa para Jacó, que José fecharia os seus olhos, fez com que ele desse um passo adiante no meio de muita confusão, quando as coisas pareciam não fazer sentido. Ele estava na terra prometida porque ele deveria sair da terra prometida e ele entendeu que a presença de Deus seguia o povo de Deus. Que a presença de Deus acompanhava o povo de Deus. Que a presença de Deus segue no cumprimento das promessas de Deus. Jacó veria José e a promessa é cumprida. Irmãos, a segurança que precisamos não é a ausência de medo. Parte do que ofusca desfrutarmos da presença de Deus é que nós temos a agonizante experiência do medo. Nós temos medo de uma porção de coisas. E achamos que desfrutar da presença de Deus é sacar o medo. Não é sacar o medo, mas é ter o temor certo. Deus nos deu o medo. Deus nos deu o medo e nos chama a temer a Deus. É recalibrar o nosso temor, é recalibrar os nossos sentidos e as nossas afeições de acordo com o cumprimento das promessas de Deus. Que o nosso temor seja direcionado pelas promessas de Deus. Eles vão encontrar solução, eles vão encontrar calma, eles vão encontrar confiança no cumprimento das promessas de Deus. A segurança que você precisa não é tirar o medo, a segurança que você precisa é ter o temor certo. Jacó que desenvolve o temor certo. Aos trancos e barrancos, o nosso patriarca, o nosso personagem, ele segue, tendo a sua fé sendo forjada, respondendo com fé à graça de Deus, ele segue de acordo com as promessas de Deus. O temor certo nos leva então a olhar seguros para as promessas de Deus no seu caráter. E meus irmãos, e aqui nós vemos que parte da dificuldade que nós temos de acatar as promessas de Deus vem de uma velada incredulidade no caráter de Deus. Você sabe que parte da sua desconfiança em promessas tem a ver com o caráter de quem as faz. Não é assim? Chega em época de eleição, o nosso ceticismo eleitoral é ligado, promessas são feitas e normalmente nós respondemos como? Eles prometem e não cumprem. Deus não é um candidato. O Deus, Criador dos céus e da terra, cumpre suas promessas. E nós somos chamados a redirecionar o nosso temor a ouvir essas promessas e responder de acordo. É esse temor certo que nos leva a olhar seguros para as promessas de Deus por causa do seu caráter. E nós vemos no desenvolver da narrativa como a proteção de Israel é dada pelo Senhor ao ponto de se tornar uma grande nação. Deus está cumprindo promessas, cumpriu essa promessa para Jacó e está armando as circunstâncias para cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Porque de Abraão viria uma grande nação. E nós estamos prestes a entender as circunstâncias que tornou possível o cumprimento das promessas de Deus. Nós podemos desfrutar da segurança, da presença de Deus no cumprimento das promessas de Deus. Podemos desfrutar da segura presença de Deus, nós agindo de acordo com as promessas. Porque não adianta você estar informado das promessas, se você não age de acordo com as promessas. Promessas nos são dadas, e a expectativa é que nós vamos agir de acordo com essas promessas. Bom, capítulo 47, versículo 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Lembra desse pensamento que a gente estava segurando? Nós estamos aqui falando do soberano do planeta. Talvez o homem mais importante, na perspectiva dos homens, que havia naquela ocasião, o Faraó.
Teoricamente, ele tinha o destino de Jacó nas suas mãos. E Jacó aparece, talvez vestido ainda de pastor, não sei se ele teve aí um banho de loja antes de encontrar-se com Faraó. Mas o fato é que Jacó olha para Faraó e ele o abençoa. Aqui nós temos uma decisão para tomar. Ou Jacó é alguém que tem um rei dentro do coração, um rei dentro do ventre, alguém extremamente arrogante, soberbo, ou nós estamos falando de alguém que age de acordo com as promessas de Deus. É natural que nesse momento da narrativa de Jacó, nós já começamos a olhar que Deus está operando algo no seu coração, e ele age de acordo com as promessas dadas por Deus. Ali está Faraó, o líder de uma outra nação. Aqui está Jacó, o pai de uma família que é a semente de uma grande nação, da qual abençoaria todas as nações. Jacó, movido por fé, movido por Gênesis 12, 1-3, que diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho que Jacó acreditava nisso aqui, ao ponto de agir de acordo com a promessa de Deus. Eu estou diante do Faraó, que acolheu minha família, nos colocou na terra de Gósen, nos abençoou com fartura no meio de escassez. E a promessa que a minha família carrega é que Deus há de abençoar os que me abençoam. Se tu uma bênção, Faraó, eu te abençoo. O que Jacó faz é exercer sua fé e confiança nas promessas de Deus. Desfrutar da segura presença de Deus, de acordo com o soberano da terra antiga, de acordo com o soberano do atual momento em que Jacó vivia. Com coragem ele o abençoa, sabe por quê? Porque havia uma promessa sobre ele. Havia uma promessa sobre ele. Meus irmãos, as promessas de Deus passam então a nos definir, dando para nós os passos e o caminho que nós devemos seguir. Presta atenção como que Jacó se define aqui ao se apresentar ao faraó. O ó vida aos céus, bom dia que nada, o que tem de bom e etc. Mas presta atenção em alguns dos elementos que ele coloca. No versículo 8 ainda do 47. Na sequência. Quantos são os dias dos anos da tua vida? Bom, numa cultura que valorizava a idade, valorizava o idoso, Jacó agora tem tudo para simplesmente se gabar na frente de Faraó. E a resposta dele: os dias dos anos das minhas peregrinações. Peregrinações. Meus irmãos, a peregrinação significava renúncia à residência fixa e à propriedade de terra. Significava uma vida orientada para realizações futuras, a saber, para a promessa da terra que era sempre renovada aos patriarcas. A promessa de Deus sobre os patriarcas, a promessa de Deus sobre Abraão, Isaque e Jacó, passou a definir Jacó. Quantos anos você tem? Os anos das minhas peregrinações. Ele se enxergava como um peregrino, por causa das promessas que estavam sobre os patriarcas, sobre Israel. Meus irmãos, existem promessas sobre nós que nos definem. E curiosamente, também nos chamando de forasteiros, peregrinos. Nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus. As promessas que nos aguardam nos definem e nos dão os passos que devemos seguir para desfrutar da segura presença de Deus. Parte da dificuldade que nós encontramos em desfrutar da segura presença de Deus é que nós estamos vivendo a cidadania errada. Nós estamos vivendo a cidadania errada. Nós nos distraímos com as alegrias desse mundo. Nós nos abatemos com as tristezas desse mundo. E nos esquecemos do que nos define. Nós somos peregrinos aqui. As promessas de Deus passam a nos definir. Não só isso, mas as promessas não são algo que apenas esperamos de braços cruzados. Às vezes nós temos essa visão equivocada da espera, não é?
nós esperamos de Deus. E aí nós entendemos esperar como cruzar os braços. A espera das promessas de Deus nos leva a agir de acordo com as promessas de Deus. Isso é chave para a sua caminhada de santificação. Nós temos uma promessa de que Deus vai terminar a boa obra que Ele começou em nós. Nós temos a promessa de que um dia seremos como Ele é. E porque nós temos essa promessa, o que nós fazemos? Nós lutamos contra o pecado. Porque nós temos essa promessa, o que nós fazemos? Nós pagamos o preço alto na luta contra o nosso pecado. Nós buscamos crescer nas disciplinas espirituais. Por quê? Porque existe uma promessa. E crer e aguardar essa promessa nos leva a agir de acordo com ela. Não ficar de braços cruzados. As promessas, então, nos são dadas para ação obediente hoje. E é justamente isso que Jacó, parte do que ele faz aqui no versículo 9, como ele se porta diante do faraó. As promessas de Deus o definiam. Ele se apresenta ao faraó e o abençoa, porque ele está movido por promessas as quais ele aguarda. Agora, ele ainda está com uma visão um pouco ofuscada, e nós vamos ver que nem sempre nós desfrutamos da presença de Deus, em parte daquilo que Jacó reflete no versículo 9. Meus irmãos, nós podemos desfrutar da segura presença de Deus, certos que Deus age através das circunstâncias. Deus já estava trabalhando no coração do faraó. Aliás, como o faraó recebe a notícia da família de Jacó, de José, já é indício do Senhor trabalhando nos bastidores. Deus vai trabalhando no coração do faraó ao ponto que o pedido não só é concedido, como tem o bônus extra de os colocarem num cargo real, cuidando dos rebanhos do Egito. Deus age através das circunstâncias. Deus move circunstâncias e pessoas para garantir o cumprimento das promessas. Bom, quando nós focamos então e vamos pensar para o nosso caso e aplicação, as promessas referentes à transformação completa que Jesus está operando em cada um de nós e há de operar em cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, cristãos, filhos de Deus. Deus está usando circunstâncias e pessoas ao seu redor. Deus está usando as circunstâncias que hoje o aflige, o consola, parte desse plano para o cumprimento das promessas. Coisas que você não tem ideia, coisas que você não consegue fazer sentido, pontos que não se ligam hoje. É o Senhor agindo, é o Senhor trabalhando, é o Senhor agindo quando muitas vezes nos parece os 20 e tantos anos que José aguardou esse momento, para começar a ficar claro para ele a razão de toda essa provação que transcendia o seu bem-estar, mas tinha a ver com o cumprimento da promessa de Deus para a família de Deus, o povo de Deus, a nação de Deus, e nós hoje. Então, meus irmãos, ao olharmos o fato de que nós podemos desfrutar da segura presença de Deus, como Jacó está dando sinais na sua peregrinação, como a família de Jacó começa a desfrutar da segura presença de Deus, você pode e deve estar certo. A certeza de que Deus cumpre promessas nos leva à ação na certeza da presença de Deus conosco. Na sua caminhada com Jesus, você vai ser chamado a tomar passos de coragem, passos difíceis, na luta contra o pecado, na perseverança em meio à provação. E, meus irmãos, é a certeza de que Deus cumpre promessas que nos leva a uma ação. Você vai dar o passo, você precisa dar o próximo passo. E não é porque agora você está graduado em vida cristã. Ainda continua sendo porque Deus cumpre promessas, e sempre será. Porque o dia que depender da nossa força, da nossa boa vontade, nós ficamos estagnados. E nós vamos dar os passos de coragem na certeza de que Deus é conosco. Então o que Deus está chamando você a fazer? Quais são os passos que o Senhor está pedindo a que você... Deus está chamando você a dar? Em coerência às promessas dEle. A promessa de que Ele está edificando a igreja. A promessa de que Ele está construindo em nós o caráter de Cristo.
A promessa de que Ele está vivo e Ele voltará. Nós podemos desfrutar da segura presença de Deus. Então a fidelidade de Deus a nós nos lembra que podemos confiar nele em meio às nossas dificuldades. Deus não nos abandona. Ele redime, Ele transforma, Ele une, Ele protege seu povo. Ele de fato é o bom pastor. Mas nem sempre percebemos a boa presença de Deus. Nem sempre percebemos a boa presença de Deus por causa da falta da palavra. Evidência que não está no texto, mas está no texto. Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Maus profetas, maus sacerdotes, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Provérbios capítulo 29, 18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Pessoas padecem desfrutar da segura presença de Deus, porque lhes falta a palavra. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós temos sido abençoados por uma história de fidelidade centrada na palavra de Deus. Isso deve informar como você deve orar pela nossa igreja, Igreja Batista Maranata. Senhor, proteja o nosso púlpito. Não esse necessariamente de madeira, mas aqueles que lá sobrem para pregar, que sejam homens fiéis, proteja-os, ó Deus, para pregar a palavra. Enquanto a palavra estiver sendo pregada, meus irmãos, enquanto Cristo estiver sendo anunciado, nós temos esperança. Ele vai continuar edificando a igreja. Nossa ignorância, então, sobre a palavra não é um pecado trivial nem desculpável. Nem desculpável. Jesus Cristo lidou com isso, não é? Aqueles grupos que viviam testando Jesus Cristo, e a resposta de Jesus aos saduceus, em Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós temos visões muito equivocadas sobre o poder de Deus. Às vezes a nossa atitude é como Simão, em Atos capítulo 8, deslumbrado com o poder de Deus, vemos como fonte de lucro, ganho pessoal, benefício pessoal. Pessoas que buscam o poder de Deus para benefício pessoal, não necessariamente dinheiro, mas benefício pessoal, diferente dos propósitos de Deus. Ou negamos o poder de Deus em vidas que estão estancadas e não transformadas, como Paulo exorta Timóteo lá em 2 Timóteo capítulo 3. Olha, eles têm forma de piedade, mas eles negam o poder de Deus que transforma. Nós temos esse relacionamento esquisito com o poder de Deus. Mas entenda, o poder de Deus se manifesta por meio da palavra de Deus. Assim como a sua presença por vezes é sutil, o poder de Deus é sutil, mas age progressivamente no coração dos seus filhos, nos transformando num processo que envolve tribulações, que envolve tentações, inúmeras provas, mas oportunidades da nossa fé ser lapidada num conhecimento mais e mais profundo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixamos então de experimentar da bênção da presença de Deus por falta de conhecimento. E aqui não associe conhecimento a simplesmente informação. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Não é menos que informação. Se você se relaciona com Deus sem a informação verdadeira, não é o Deus da palavra. Mas não se contente em ter informações verdadeiras sobre Deus, sem agir de acordo com elas, num relacionamento profundo com Deus. Então nós deixamos de perceber a boa presença de Deus por falta da palavra. Às vezes porque não há quem pregue, às vezes porque há quem pregue nós não assimilamos, simplesmente entendemos como mera informação e não agimos de acordo. Nem sempre percebemos a presença de Deus por causa das nossas perdas.
Volte para o versículo 9 de Gênesis 47. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó fala aqui o testemunho de uma vida dura e difícil. Nós podemos lembrar de vários episódios, não é de tudo errado aqui, mas ele fala como se ele estivesse na iminência da morte. As coisas ficam difíceis e Jacó começa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Esse é um padrão que acompanha Jacó desde o dia em que ele recebeu a notícia de que José tinha sido dilacerado por feras. Em Gênesis 37. Olha, eu vou morrer. Aí depois, no capítulo 42, no risco de perder Benjamim, nós vimos recentemente, Jacó, olha, se ele for, e se eu perder Benjamim, eu vou morrer. No capítulo 45, versículo 28, quando ele soube que José estava vivo, antes que eu morra, eu vou lá. 46, 30, depois que ele viu José, agora eu posso morrer. Jacó enxerga a morte como uma forma de escapar dessas peregrinações que nós experimentamos. A gente não é tão longe assim, não é? Não estou falando de ideação suicida, não estou falando de planos que você tem. Eu estou falando daqueles dias em que você fala assim, queria morrer. Não, volta logo, Jesus. Queria sumir daqui. O nosso desejo de sair daqui não tem nada a ver com querer estar com Cristo. Tem a ver com, os meus dias são poucos e maus, não são como os dias dos meus pais. E isso por causa de perdas. Quando Jacó deseja a morte, é porque ele está na iminência ou sofreu perdas. Quando nós perdemos algo que nós temos como um tesouro, quando nós estamos na iminência de perder algo que nos é precioso, nós desejamos muitas vezes, é melhor deixar de viver. Deixamos de desfrutar da presença de Deus, que está sempre conosco, por causa das nossas perdas. Na oportunidade, então, que Jacó tem de dar um testemunho ao homem mais poderoso do mundo, minha vida tem sido desagradável, bruta e curta. Bom, muitas vezes, nós não estamos muito longe. E gememos em murmuração quando deveríamos estar cheios de gratidão. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo vem nos buscar e garantiu morada com Ele para toda a eternidade. Se isso não for a razão da nossa gratidão, nós vivemos dias desagradáveis, brutos e curtos. Perdas nos tentam a viver voltados para nós mesmos, sem ver o que o Senhor nos deu. Nós começamos a olhar o que nós não temos, sentimos saudade do que perdemos e não enxergamos o que o Senhor nos deu. O que o Senhor nos deu em Jesus Cristo é abundante, suficiente para vivermos a vida que Ele quer que você viva, para viver a vida que Ele quer que vivamos. E nas perdas, então, deixamos de enxergar nossas responsabilidades e culpas. Jacó se lamenta desses dias desagradáveis, brutos e curtos, mas calma aí. Não é que ele estava um dia sentado no seu trono de bom pai, que os seus filhos malvados vieram e trouxeram uma túnica rasgada com sangue de animal e mentiram para ele acerca do seu caçula querido José. Jacó era um pai que preferia filhos em detrimento de outros. Filhos que ele obteve depois de ter tentado enganar seu sogro. Que ele conheceu porque fugiu depois de ter enganado seu pai e seu irmão. Mas ele não enxerga isso. Sabe o que ele enxerga? Tentaram tirar de mim José, tentaram tirar de mim
Benjamim. Perdas nos deixam cegos para as responsabilidades que temos, que contribuíram para as dificuldades que enfrentamos. Nós temos que encarar isso. Soa duro, mas é libertador. Sabe por quê? Porque nós estamos no lado da vitória. Não importa o que você fez ou tenha reagido, que Jesus não diz, está consumado, eu lhe perdoo. Estamos no lado da vitória. Então pare e pense aqui, olha, se o nosso tempo aqui na terra for tudo o que existe, e este mundo for nosso verdadeiro lar, faz perfeito sentido que sejamos arrasados quando não conseguimos aquilo que queremos. É um teste de cidadania. A forma como nós respondemos às nossas perdas, por vezes, testa a nossa cidadania. Você não é feito cidadão do céu se você responde bem. Mas como você responde, é uma oportunidade da graça de Deus de fazer os ajustes na percepção da sua identidade. Não como morador da terra, mas cidadão dos céus. Nem sempre nós percebemos a boa presença de Deus. Mas você quer ouvir uma boa? Não perceber não é igual a não ter a presença de Deus. Talvez você está ouvindo tudo isso, se identificando com algumas porções aqui da nossa narrativa. Isso é verdade, eu deixei de desfrutar da presença de Deus, mas Ele esteve lá. Ele prometeu estar lá. No dia em que você se sentiu completamente sozinho e abandonado, Jesus esteve lá. Deus segue cumprindo suas promessas. Jacó está aqui olhando para suas perdas, as cicatrizes de que toda essa angústia e privação da convivência com José, o risco de perder Benjamim, tudo aquilo que ele experimentou. E o texto deixa bem claro que José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Versículo seguinte, 13, não havia pão em toda a terra. Deus estava lá. Jacó está olhando para suas perdas, descrevendo seus dias como desagradáveis, brutos e curtos. E onde está o Senhor? Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Já não são mais 70. Deus cumpre suas promessas na garantia que só Ele pode dar. Então, se o problema, na nossa falta de experiência da presença de Deus, é falta de palavra, qual é a solução? Qual é a solução? Em parte, pela graça de Deus, nós temos o ministério da palavra no nosso meio. A grande questão é que ter o ministério da palavra não quer dizer que você participa do ministério da palavra. O fato de você estar presente não quer dizer que você participa do ministério da palavra. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e fazem de acordo com a palavra de Jesus. Se o problema então é uma perda, como se resolve isso? Porque Deus não prometeu satisfazer todos os nossos desejos e garantir tudo aquilo que você tem medo de perder. Aliás, se a presença de Deus não elimina sofrimento, qual é o ganho? Talvez essa é a pergunta que a gente tem medo de fazer, mas vamos ser francos, se Deus prometeu estar conosco, e isso não elimina a possibilidade de sofrimento, depois da declaração de Jacó, 17 anos depois, ele morreu, e morreu no Egito, não na terra de Canaã, qual é o ponto? Deus esteve com José na prisão, qual é o ponto? Romanos capítulo 8, 28 até 30, que muitos irmãos já são familiarizados, diz o seguinte:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Hoje nós desfrutamos da presença de Deus, na presença do Espírito Santo no nosso meio. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O processo que Deus iniciou na sua vida é garantida pela presença de Deus, no Espírito Santo que lhe selou e disse, é de Jesus. Você é uma propriedade dele. Qual é o ganho? O mundo cai, sua confiança ainda está no lugar certo. Qual que é? Você é dele e ninguém tira você de Jesus. Qual é o ganho? Você já imaginou enfrentar as tribulações que você enfrenta sem a esperança de que Jesus está conosco? Às vezes eu paro para pensar o que é experimentar esse mundo sem a presença de Deus. É a conclusão de Salomão em Eclesiastes 11. É desesperador. Não faz sentido viver. Mas o doador da vida nos deu sentido. Você é dele. Não só isso. Paulo ainda continua. Em Romanos capítulo 8, versículos 35, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Complete aí a sua perda. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nós nos identificamos em parte com a resposta de Jacó. Porque por vezes nós ouvimos as promessas de Deus, agimos de acordo, damos o passo, vamos para Berseba, sacrificamos ao Senhor, abençoamos Faraó. Por quê? Por causa da promessa de Deus. Mas nosso olho ainda fica meio ofuscado com as promessas dele, e aí nossos dias são desagradáveis, duros, curtos. Ó vida ao céu, bom dia, o que tem de bom? Meus irmãos, e a presença de Deus, que nem sempre nós experimentamos, é sempre conosco, porque Deus é fiel. Terceiro lugar, a presença de Deus em nós é garantia de bênção além. Deus está aqui. Deus está aqui. Isso é bom para nós e é a certeza de que Ele vai seguir abençoando além daqui. Deus nos abençoa, e nós aprendemos isso lá no início de Gênesis, não é? De que às vezes a gente associa a bênção de Deus com coisas agradáveis que sonhamos, e a bênção de Deus é aquilo que Deus nos dá para o cumprimento dos seus bons propósitos. Você foi abençoado com a salvação em Cristo Jesus. Você é abençoado com a presença do Espírito Santo. Você é abençoado com uma comunidade de fé. No nosso caso, Igreja Batista Maranata. Para quê? Para o cumprimento dos bons propósitos de Deus. Porque Deus abençoa pessoas através de pessoas. Para e pense um pouco em José. José passou tudo o que ele passou naquela escola de administração. Primeiro estágio, casa de Potifar. Lá ele trabalha de tal forma que Potifar confiou tudo nas mãos de José. Ele sabia que tinha limites. A mulher de Potifar não. A mulher de Potifar não sabia disso, mas José sabia. Ele é aprovado. Deus está com ele. E como bonificação, como PLR, ele recebe a prisão. Na prisão, não demorou muito tempo em que ele se torna administrador da prisão. Estágio 2. Vamos ver se você consegue agora administrar o que você tem que administrar em circunstâncias inóspitas. E ele é bem sucedido. E Deus trabalha no coração de José. E o texto é claro, a boa mão do Senhor, a presença do Senhor. O Senhor estava com ele. Agora que ele aprendeu nessa fase 1, nessa fase 2, deixa eu colocar você agora sobre todo o Egito. Para quê? Deus abençoa pessoas através de
pessoas. E Deus vai usar José agora para dois povos distintos, com misericórdia para o Egito e com bênção para o povo de Israel. O povo de Israel é descrito aqui se multiplicando naquela chocadeira chamada Gósen. Eles estão aprendendo do Senhor, eles estão desfrutando da bênção do Senhor. E esse 70 vai se tornar um povo. E Deus fez de tal forma que colocou limites para que eles não se misturassem com os egípcios. Lembra disso? Porque os pastores eram considerados abominações para os egípcios, e os egípcios, deixa eles lá, ótimo, eles não se misturam. Você viu que eles meio que sozinhos, com 70, já deu ruim em alguns pontos. E agora Deus garante que eles vão ficar entre eles e preservar a linhagem do Messias. Pelo menos para a formação de um povo. E nós vemos também que Deus abençoa pessoas com misericórdia. José vai abençoar os egípcios. Essa severa fome vai tirar do povo dinheiro, vai tirar do povo gado, vai tirar do povo terra, vai tirar do povo força de trabalho, mas não vai tirar a sua vida. Por quê? Porque José vai ser um instrumento de misericórdia sobre os egípcios. Então aprende isso daqui. O nosso bom trabalho abençoa pessoas onde quer que estejamos. Você, profissional cristão, abençoa pessoas ou não com o seu desempenho profissional. Quando você cresce como um bom profissional, você abençoa pessoas. Você desenvolve bons processos, você serve bem no comércio justo, você entrega mercadorias no prazo, você assiste pessoas em suas dores, você abençoa pessoas derramando misericórdia no seu bom trabalho, onde quer que você esteja. Mas também é verdade que o nosso fiel ministério abençoa pessoas de onde quer que elas venham. E sermos e buscarmos fidelidade onde quer que Deus nos colocou, aqui e fora. É a forma como Deus vai abençoar pessoas, através das pessoas que Ele abundantemente abençoou. Então importa como você trabalha, importa como você serve, porque você está abençoando pessoas. Não seja um canal entupido da bênção de Deus no seu trabalho, não seja um canal entupido da bênção de Deus na igreja. Abençoe, porque Deus usa pessoas para cumprir o seu bom propósito de alcançar pessoas. Ele quer usar você. Não se contente com as mentiras de que já tem muita gente, não se contente com as desculpas de que é muito difícil. Deus vai usar você. No histórico que você tem, com os dons que você tem, com as habilidades que você tem, para alcançar as pessoas que Ele quer alcançar. Porque Deus abençoa pessoas através de pessoas. E não só isso, a presença de Deus em nós é a garantia de bênção além, porque a fé irá enxergar além, meus irmãos. Jacó saiu da terra prometida, debaixo da promessa de que ele veria José, debaixo da promessa de que Deus o levaria e o traria de volta. Ele foi. Ele morreu no Egito. Cenas do próximo capítulo, ele morre no Egito. E no final aqui nós vemos Jacó fazendo José jurar que ele não deixaria os restos mortais dele no Egito. Jacó tem fé suficiente para entender que a presença de Deus não é uma terra, mas é o nosso Deus. Mas ele também tem fé o suficiente para entender de que a concretização da promessa da terra ainda estava guardada. Então ele age de acordo. Nem sempre nós vamos ver a concretização das promessas aqui. Certamente, de sermos como Cristo, ele já até antecipou de que não seremos aqui. Mas isso não é desculpa para jogarmos a toalha. Isso é combustível para seguirmos caminhando rumo à concretização das promessas. Deus vai pedir de nós fé. Pela fé, nós entendemos nossa responsabilidade hoje para a bênção de amanhã. Qual é a responsabilidade que o Senhor lhe deu hoje? Seja fiel. É bem possível de que você não vá colher a concretização de tudo hoje, mas você vai ser esse elo fiel para a bênção de amanhã.
Jacó foi para o Egito. Graças a Deus, ele ouviu a promessa de Deus, ele foi para o Egito. Os seus 70 viraram milhões, desses milhões vieram Jesus e cá estamos. Porque pela graça de Deus, ele viu. Ele viu além. E como nós desfrutamos da presença de Deus hoje? Você já sabe disso. Nós temos enfatizado isso em outras circunstâncias. Mateus capítulo 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deixa eu dar um spoiler dos avisos para você. No mês de julho agora, nos dias 17 até o final daquela semana, dia 21, nós vamos ter a EBF aqui. A EBF nos serve 2 propósitos, que nós entendemos como igreja. Evangelização dos perdidinhos, não é? E a edificação dos santinhos. Não é? Voltado para as crianças. A evangelização dos perdidos, a edificação dos santos. Algumas crianças virão aqui, filhos nossos, não alcançados ainda por Jesus, vão ouvir o evangelho e vão responder com fé. Alguns dos nossos filhos já têm fé em Jesus. E eles vão ter a fé deles trabalhada aqui. E Deus é glorificado assim. E no domingo passado nós fizemos um apelo à igreja para obreiros. Todas as vagas estão preenchidas. Então deixa eu dizer algo aqui sobre esses obreiros. Esses obreiros vão vir aqui achando que vão fazer algo. Eles vão ter uma tarefa para executar. Muitos deles vão executar essa tarefa. Vão ter alguns percalços no caminho. É bem possível que a gente olhe depois da EBF, olhe para trás e fale assim, foi uma bênção e foi diferente do que a gente tinha planejado. Tem muita coisa assim, não é? Mas eu vou dizer o que vai acontecer com esses obreiros que vêm com o coração disposto a servir. Eles vão ser abençoados com um profundo senso da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eles estão engajados na missão de Deus. Aí eu vou dizer para você o que vai acontecer com alguns não engajados na missão de Deus. Vão desfrutar da terrível sensação da alienação de Deus, simplesmente porque eles não estão respondendo ao chamado de servir a Deus. Você pode fazer isso na EBF. Você pode fazer isso em tantas ocasiões aqui na igreja. Que serviço não falta. Você pode servir com seus dons e talentos em muitos lugares. E eu vou dizer uma coisa para você. A igreja do Senhor Jesus Cristo segue triunfante e Deus segue levantando pessoas como Ele quer. A pergunta hoje não é o que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer sem você. A questão é se você vai desfrutar da presença de Deus. A questão é se você vai responder com fé e ter maturidade em Jesus Cristo, apesar das suas perdas, apesar da nossa ignorância acerca da palavra de Deus, e dar passos de fé e responder a palavra de Deus. Para quê? Para que você desfrute da presença de Deus. Porque Deus criou você para estar junto dEle. Deus criou você para ter comunhão com Ele. E o pecado nos separa disso. E Jesus Cristo é a solução. E você tem. Desfrute disso. Pare de andar em primeira marcha com a Ferrari que Deus lhe deu. Desfrute da jornada. Se automobilismo na tua pegada, moto. Se moto não é pegada, celular. Que seja, você entendeu o ponto. Deus lhe deu um presente, desfrute dele. Servindo ao Senhor. Porque talvez é a peça que lhe falte. Você já sabe muito. Mas você não decola. Você já sabe um monte de coisa verdadeira sobre Deus, mas você não responde. E aí você está minguando, não sabe por quê, está achando que falta alguma coisa. Talvez falta alguma coisa da igreja. Aí sai ciscando por aí. Sai assistindo coisas por aí. Tem muita coisa boa por aí. Tem muita coisa ruim por aí. A questão é o seguinte, você crê na suficiente promessa do Senhor. Você crê na abundante e suficiente promessa de Jesus Cristo. Você crê que Ele está conosco enquanto cumprimos a comissão do Senhor de fazer, se engaje, se envolva. E desfrute da presença de Jesus. Porque Jesus segue no meio da igreja, enquanto seguimos cumprindo a grande comissão. Em meio a dores e alegrias, mas certos do consolo eterno com Deus. Não é ativismo,
é ação com fé. Porque quem fez a promessa é fiel. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que chegamos diante do Senhor e da Tua palavra. Chegamos, ó Deus, com os corações gratos, porque apesar de nossa relutância, nossos olhos ofuscados, por ignorância da palavra, por perdas que sofremos, o Senhor é conosco. E misericordiosamente, graciosamente nos conduz em triunfo. Triunfo sobre o pecado, triunfo sobre nós mesmos, crescendo, ó Deus, a imagem de Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós? Mova, ó Deus, o coração da Tua igreja. Continue, ó Deus, a encorajar aqueles que se dispõem a servir. Encoraje, ó Deus, aqueles que estão cansados, talvez experimentando dias desagradáveis, brutos, curtos. Não enxergando, ó Deus, o muito que o Senhor já nos deu. Nós temos tudo em Cristo Jesus, para seguirmos como igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus, para a honra e glória, Deus, do Teu nome. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.